dia, meio norte. E olha só, a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a DAP, está na fase final da campanha de vacinação 2025 contra a brucelose em todo o território do estado do Piauí. A doença é uma zoonose que pode ser transmitida dos animais para seres humanos e provoca sérios problemas de saúde, além de causar prejuízos econômicos aos produtores. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário Fábio Abreu, da SADA, secretário de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Meio Norte. A gente começa falando sobre... Nós já estamos na reta final desta campanha. Que balanço a secretaria, que balanço a pasta faz nesse momento? Bom dia, Helder, bom dia a todos. Um balanço muito positivo, né? Por termos como referência campanhas passadas e que não vão mais existir, como é o caso da aftosa. Chegamos ao final com muito êxito, porque o Piauí está hoje classificado como estado livre da aftosa sem vacinação. E agora nós estamos com esse intento de buscarmos também, na mesma linha da aftosa, termos o nosso estado livre de qualquer possibilidade da brucelose, assim como teremos da peste suína. Mas especificamente da brucelose, nós teremos até o dia 31 de dezembro desse ano a vacinação. E essa vacinação, ela é muito específica. Por quê? Porque ela é voltada única e exclusivamente para animais fêmeas, ou seja, bovinos, bezerras de 3 a 8 meses. Então, é muito específico esse público, mas também muito mais importante, por quê? Porque a brucelose ela pode ser transmitida para o ser humano. E nesse aspecto, o diferencial também em relação à aftosa é que quem aplica a vacina contra a brucelose tem que ser um veterinário, tem que ser um técnico capacitado. Nós temos técnicos que são treinados pela ADAP e que têm essa certificação para aplicar a vacina contra a brucelose. Então, são dois tipos de vacina, né? Porque nós temos ainda pequenos produtores que não têm um controle, pelo menos não têm uma noção da idade dos animais. Então, a partir dessa indecisão, às vezes, desses produtores, nós temos dois tipos de vacina. Um específico, se o produtor souber da idade do animal, e outro para aquele produtor que tem dúvidas da idade do animal ou se tem certeza que passou dos 8 meses. Então, tendo essas duas alternativas, nós pedimos para que cada produtor faça a vacinação. Por quê? Porque se não fizer, nós temos vários impeditivos de comercialização, de transporte do animal, de aquisição, de qualquer financiamento e principalmente da venda do leite para os laticínios. Então é um ponto que nós destacamos, preferimos não partir para esse ponto, mas é bom alertar para as pessoas que têm os animais com essa faixa etária de idade que vacinem o seu rebanho. Quando falamos sobre meta, secretário, nós já estamos próximos de bater, nós já batemos. Como o senhor avalia até o momento agora, chegando à reta final da campanha? Bom, como é uma vacina muito específica e o período dela de aplicação é o ano inteiro, nós ainda não temos um percentual para que possamos aqui debater. Mas dado ao que aconteceu das outras campanhas de outras vacinações, pela participação dos nossos produtores, pela responsabilidade, pela compreensão, eu não tenho dúvida que nós vamos ter índices muito altos. Por quê? Afinal de contas, o sucesso da aftosa trouxe essa maior responsabilidade para os nossos produtores e como a brucelose ela é muito específica, apenas bezerras de 3 a 8 meses ou mais, né, que não se saiba a idade, mas que tenhamos esse objetivo. O diferencial é que na aftosa qualquer cidadão poderia aplicar. E nesse caso, é exatamente pelo cuidado que tem que se ter, porque um dos pontos de transmissão é exatamente um erro que possa acontecer e ali
o ser humano ser contaminado. Então, o objetivo é exatamente para que nós possamos estar trabalhando a consciência do nosso produtor para que vacine o seu rebanho. Criador de animal que deixar de vacinar, secretário, ele pode deixar de ter autorização até para vender, para mandar para fora do estado? Olha, existe para transitar qualquer animal, pode ser suíno, pode ser bovino, caprino e ovino, e aves também, ele precisa de uma guia de trânsito de animais, que chamamos GTA. E essa guia, ela tem vários pré-requisitos, e um deles é exatamente a vacinação. Então, se tem um rebanho, ou se tem um transporte de animais que está transitando e que tenha fêmeas, há necessidade dessa autorização, dessa confirmação da vacinação. Então, daí você tem a ideia de que para partir para qualquer negociação é necessário a vacinação. Então, e lá nos protocolos da vacinação existe um carimbo que é colocado na face do animal para que se identifique rapidamente qual o período de vacinação, qual o tipo de vacinação e se está atualizado. O que é mais importante também, né, é que diferente da aftosa, por exemplo, essa vacinação, o animal só toma ela uma vez na vida. Então, esse ano, sendo vacinado uma bezerra que tenha 3 e 8 meses, no próximo ano já não precisa mais ela ser vacinada, só um outro animal. Aproveitando a sua presença aqui, secretário, e mudando um pouco de assunto, nós tivemos um outro caso também que chamou a atenção, não só do Piauí, mas outros estados, por conta da morte de centenas de animais após ser feita a aplicação de uma vacina. Houve recentemente a comprovação de que o problema realmente estava na vacina. Eu me recordo que, numa entrevista, na época, para o Jornal da Tarde, que eu estava apresentando na Rádio Jornal, o senhor me falava que a empresa tinha até se comprometido, caso fosse comprovado que o problema estava na vacina, que iria custear, iria recompensar, vamos dizer assim, o prejuízo aos produtores. E agora a pergunta que eu lhe faço, a empresa está confirmando isso após essa confirmação também do problema estar na vacina? Exatamente, né? Foram feitos vários coletas de amostras encaminhados para laboratórios diferentes e com alguns resultados já sendo publicados, já sendo apresentados, a própria empresa reconheceu o erro, né? Informou exatamente qual foi o erro, que é a questão de inativação da bactéria, e no caso desses 2 lotes não houve esse procedimento, e aí era como se o produtor estivesse aplicando a própria doença no animal. E com essa constatação fez o procedimento de fechar o laboratório temporariamente aqui no Brasil e encaminhou esses relatórios para o Ministério da Agricultura. E agora, entendo que o próximo passo é a questão do produtor, porque como é um resultado assim, muito específico, porque quem vacinou tem a nota fiscal da vacina, tem a comprovação de que aplicou aquela vacina, então não há uma dificuldade grande ou possibilidade de alguém que não vacinou querer receber a indenização. O que nós estamos nos propondo, e aí eu conversando com o diretor-geral da ADAP, João Rodrigues, nós façamos esse intermédio com o laboratório e o produtor, porque vários produtores nos procuram naturalmente, como se nós tivéssemos aquela responsabilidade direta. Embora não seja, mas nós vamos intermediar, buscar qual o canal de comunicação que o laboratório vai abrir para esses produtores. Aqui no caso do Piauí, foram 600, em média, 600 animais que vieram a óbito, e a partir daí nós termos já essa questão do ressarcimento. O que eu gostaria aqui, Helder, de destacar para o nosso produtor é que ele não deixe de vacinar por medo dessa questão. Existem outros laboratórios, o próprio laboratório tem outros lotes que estão sendo consumidos naturalmente, sem nenhuma alteração. Então não deixe de vacinar, não deixe de cumprir o seu calendário vacinal por preocupação com relação ao que aconteceu nessa vacinação. Foram 2 lotes específicos que criaram esse problema praticamente em todo o Nordeste e no estado de São Paulo, algumas regiões de São Paulo. Mas as demais estão sendo aplicadas normalmente e não há problemas registrados até o momento. Então, peço isso
para que nós tenhamos a proteção do nosso rebanho. Afinal de contas, essa vacina é chamada vacina contra os 7 males, ou seja, ela protege contra 7 ou até 10, né, possíveis doenças. Então, isso deve ser mantido pelo criador para que não tenha nenhum problema com relação à sanidade dos seus animais, do seu rebanho. 2025, pertinho de 2026, o senhor já assumiu um cargo na Câmara de Deputados. O que vislumbra 2026 na sua avaliação? Vai concorrer realmente? O que o senhor vislumbra para o próximo ano? Então, assim, próximo ano, e aí dentro do que aconteceu e dentro do nosso objetivo passado, cumprido muito, eu diria assim, fielmente, em termos de ações como deputado federal, e ainda muita coisa a ser feita, a minha decisão foi continuar como candidato a deputado federal. Nós temos buscado mostrar para a população, principalmente aqui de Teresina, né, das principais cidades que eu investi, apoio, recurso, mostrar que nós temos condições de voltar a representar esse município, de voltar a representar o estado do Piauí. Então, nesse aspecto, a decisão é exatamente essa, né, de ser candidato a deputado federal no próximo ano. E o partido? O partido, nós tivemos uma conversa, tivemos alguns apontamentos, né, de outros partidos, do atual partido que eu estou filiado, que é o PSD, mas dentro desse cenário, nosso país ainda precisa muito avançar no sentido de consolidarmos partidos, diminuir o número de partidos para que nós possamos ter a tal da fidelidade partidária. Mas nesse aspecto atual, o que nós observamos é exatamente o ponto que você vê ou vislumbra a possibilidade de se eleger. Então, dentro desse aspecto, o partido que eu vejo que tem a possibilidade de me eleger é exatamente o Republicano. Por isso que fiz as conversas com a presidente Alexa Xavier, com o deputado Jadiel, e fomos até Brasília conversar com o presidente nacional Marcos Pereira e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, um entendimento que tivemos, nós vamos disputar essa próxima eleição pelo Republicanos. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. Eu que agradeço, Ed. Parabéns a você. Feliz aqui por vê-lo muito bem nesse programa. Boa sorte. Muito bem.